Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu tô aqui num lugar que não é na minha casa, não é no meu cantinho, um lugarzinho assim bem elaborado, que deu certo para gravar a aula de vocês, tá bom? E eu vim aqui, né, para mais uma lição hoje, que é a nossa lição de número 11. Olha só, já tá acabando, só faltam 3 aulas para acabar. Olha só como passou rápido, né? Então, hoje é a lição de número 11. A gente vai falar hoje o fruto do Espírito. Eu achei até bem legal, porque aqui a nossa revista está explicando que não é em plural, é no singular. O fruto do Espírito. É como se fosse uma fruta que tem a casca, a polpa, as vitaminas, os nutrientes, a semente. É uma que fala assim, multiplicidade do fruto do Espírito, né? E ele usa aqui uma fruta realmente para poder dar o exemplo mesmo do que é multiplicidade, que a gente vai falar mais à frente, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e liderança. Por isso que é descrito como multiplicidade do fruto do Espírito. Aqui, ó, vamos ver aqui o que a Bíblia diz. Tá dizendo assim, ó. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Tá querendo dizer, né, que nós, quando aceitamos a Jesus e que nós temos que deixar que o Espírito Santo de Deus ele venha dirigir as nossas vidas, né? Tá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Aqui também eu separei algo para vocês, também para vocês saberem aqui o que quer dizer, o que é a palavra cristão, né? Ser conhecido como cristão vai muito além do título cristão. Significa ser seguidor de Cristo. Significa ser seguidor de Cristo. O que é, tia Fernanda, que é ser cristão? É ser seguidor de Cristo. É uma pessoa que ama Jesus, aceita-o como seu Salvador, obedece os seus mandamentos, que os mandamentos depois vocês podem ver, tá no livro de Êxodo, capítulo 20. Um verdadeiro cristão segue a Jesus de todo o coração, não apenas por tradição, mas por amor. Os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristão em uma cidade chamada Antioquia. Vocês podem ver também em Atos 11, 25, 26. Significa também ser imitadores de Cristo. Nós, que somos cristãos, acreditamos que Cristo é o Salvador do mundo. Veio para nos salvar dos nossos pecados que nos afastam de Deus. Ele assumiu nosso lugar, morrendo na cruz e ressuscitou. E todos os que o aceitam podem viver uma nova vida com ele, liberta do pecado e da condenação, né? Então, vamos lá para o conhecendo mais de Deus. Na nossa revista está dizendo assim, ó. O apóstolo Paulo admoesta aos crentes da igreja que se encontra na Galácia, para que haja coerência entre a fé e a prática da palavra de Deus. O que é admoesta? Separei aqui para vocês o que diz o dicionário, tá? Admoesta é censurar alguém a partir do seu comportamento, maneira de pensar ou por uma falha, tá? Isso que é admoestar. Então, é julgar a pessoa, né, deixa eu ver aqui. Para que haja coerência entre a fé e a prática da palavra de Deus, pois a verdadeira fé conduz à prática, né? Dentre os ensinamentos dissertados por Paulo aos Gálatas, está o fruto do Espírito, que os verdadeiros filhos de Deus devem produzir. De acordo com o pastor Israel de Araújo, tá aqui no dicionário do Movimento Pentecostal,
do CPAD. O fruto do Espírito é modo de viver íntegro e honesto do crente, à medida que ele permite que o Espírito influencie sua vida. A ação do Espírito subjuga o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e faz com que o crente ande em comunhão com Deus, né? Olha que legal. Paulo aqui então ensina o que é ser cristão, né? Aí na multiplicidade do fruto do Espírito. Apesar da variedade encontrada neste dom, o texto bíblico é claro ao chamar de fruto do Espírito. Aqui, como eu falei para vocês, que não é plural, é no singular. Pois uma pessoa dirigida pelo Espírito tem como fruto a manifestação integral dessa multiplicidade que passamos a apresentar em seguida. Aqui, ó, a multiplicidade é como eu tinha falado para vocês, aqui a revista também traz para vocês, que é o amor, a alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Aí aqui, cada um desses aqui tá dizendo o significado de cada um, como é que o Espírito traz a cada um. Ó, amor, interesse e busca do bem maior, né? Que ele apresenta sem esperar nada em troca. Então, quer dizer, o amor, ele vai ser, ele vai transmitir o amor, aquele que tem o dom do Espírito, ele vai transmitir o amor e não vai esperar nada em troca. Ele vai simplesmente amar, né? Amar o próximo como a ti mesmo, sem esperar nenhuma retribuição, né? Alegria transcende as circunstâncias e é baseada na percepção, na presença de Deus, que dá sabor à vida. Então, assim, a alegria eu entendi aqui que é algo que a pessoa tem simplesmente de o Espírito Santo estar dominando a sua vida. É um sabor de viver, uma alegria de viver, de apenas respirar, de enxergar, né? Então, é uma alegria que vem do Espírito. Paz, serenidade diante das circunstâncias da vida, mas também de uma disposição para espalhar esta paz entre os outros. Aqui, vocês já tiveram em alguma situação que quando vocês estão bem nervosos, assim, irritados, e aí você fala com alguém, aquela pessoa só de falar, ela já transmite paz para você, ela já consegue, só com as palavras dela, com a maneira de falar, ela já transmite uma paz, né? E você já começa a ver de uma outra forma. Então, essa paz e essa serenidade é a pessoa que tem o fruto do Espírito também. Paciência, saber esperar o momento certo para todas as coisas, não agir nem falar precipitadamente, aguardando sempre o tempo oportuno. Como que você é? Você tem esperado o tempo oportuno de falar? Tem paciência de saber esperar o momento certo? Quando os pais falam assim, tem que esperar. Quando você pede alguma coisa para o pai ou para a mãe e aí a mãe fala assim, tem que esperar o pagamento. Você é aquele que chora ou você é aquele que, não, eu vou esperar então, né? Esperar com paciência. É isso. Delicadeza. Ter cuidado para não magoar e nem ferir ninguém, tomando cuidado com o que falou ou como age. A delicadeza, né, de falar com as pessoas, não brigar, não gritar, ser delicado, não grosseiro, né? Bondade, desejar e agir sempre em favor do bem, rejeitando o mal e a injustiça. Isso aqui a gente tem que ter todo momento, né? Fidelidade, lealdade constante a Deus, aos valores da sua palavra e às pessoas que estamos ligados. Humildade, saber que todo bem que possuímos ou fazemos vem de Deus e não de nós. Por isso, não devemos nos ensoberbecer por causa das realizações. Domínio próprio, controlar as próprias paixões, conter a si mesmo, agindo e falando com moderação.
domínio próprio, quando você fica muito irritado, você gritar, você, né, querer fazer coisas que você não pode. Então, você tem que ter domínio próprio, né? Não ser dominado pela situação. Aí, vamos lá. O mesmo Espírito Santo que nos guia na santidade e produz o fruto em nós, também é responsável por distribuir os dons espirituais aos que creem. No entanto, parecemos muito mais interessados nos dons do Espírito do que no fruto, apesar de a Bíblia nos ensinar com clareza que alguém pode até possuir dons espirituais e, ao mesmo tempo, ser imaturo espiritualmente. Que nós temos que buscar primeiro? Nós temos que buscar o fruto do Espírito, mas também a gente tem que buscar... Deixa eu ver aqui. Nós temos que buscar o dom do Espírito, mas também temos que buscar o fruto do Espírito, para que isso venha a ter coerência na nossa vida, para que nós venhamos ser coerentes, né? Para que quando alguém venha ver que nós temos um dom, nós também temos que transparecer por fora, né? Que nós também somos de Cristo, né? Que o Espírito Santo habita em nós. Como que a gente vai ter o dom do Espírito? Olha só. Existem muitas pessoas que são assim, têm o dom do Espírito, mas não têm o fruto do Espírito, né? Que às vezes é usado por Deus, mas também deixa transparecer que falta, né, os frutos, que é a paciência, a longanimidade, que é o amor, né? Então, isso tem que ser coerente, nós temos que buscar as duas coisas. A carta de Paulo aos Coríntios apresenta-nos esta verdade. Paulo lista as virtudes do fruto do Espírito em sua carta aos Gálatas. Ele afirma que o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, né? Que está em Gálatas 5, do 22 ao 23. Tais virtudes caracterizam a vida cristã autêntica. Então, quando nós temos os dois, que é o dom e o fruto, né? Nós somos caracterizados a vida cristã autêntica, nós somos autênticos. Se somos cheios do Espírito, devemos possuir não somente dons espirituais, mas também o fruto do Espírito. Isso, porém, obviamente, envolve tempo. Não são ajustes superficiais que mudarão o caráter de uma pessoa da noite para o dia. Tais mudanças envolvem uma reformulação das vontades mais íntimas do coração, que apresenta um processo de longa vida, de santificação pelo Espírito. Amigo pré-adolescente, um conselho. Neste sentido, é que você busque desenvolver todas as virtudes referentes ao fruto do Espírito, para que você tenha um crescimento saudável e equilibrado. Em relação ao fruto do Espírito e aos dons espirituais, é de suma importância no que diz respeito aos dons espirituais, que compreendamos claramente a relação existente entre estes e o fruto do Espírito. Se falharmos neste ponto, podemos trazer embaraços para nós e para a nossa comunidade de fé. Quer dizer, a pessoa vai o quê? Ela vai olhar e vai falar assim, nossa, ele tem dons espirituais, mas não é paciente, não é amoroso, não é paciente, não tem paciência com as pessoas, não tem amor, não tem temperança, não tem domínio próprio, né? Então, nós precisamos ter o conjunto, nós precisamos ter tudo, né? Nós precisamos ter as duas coisas, que é o fruto do Espírito e também buscar os dons espirituais. Aqui continuando, conforme declara Donald G. na obra Como Receber o Batismo como Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são dados pelo Espírito em uma ação de fora para dentro. Então, assim, primeiro a gente tem que mudar por fora e depois por dentro. Aqui está dizendo a nossa lição.
e já estão preparados quando são concedidos aos crentes. Com relação ao crente, traduzir o fruto do Espírito, verifica-se uma ação de dentro do indivíduo para fora, mediado pela graça do Espírito Santo, que é aperfeiçoada com o tempo na vida cristã. A finalidade da manifestação plural dos dons espirituais é a edificação de todo o corpo, ou seja, todos os crentes em Cristo. Nesse ponto, podemos entender que há uma relação muito estreita entre os dons e o fruto do Espírito, pois a presença do fruto com suas virtudes habilitarão o crente a ser um canal de bênçãos para a sua comunidade. De outro modo, a ausência do fruto pode levá-lo a mau uso dos dons, bem como prejudicar o bom desenvolvimento da obra de Deus, como foi na igreja de Corinto. Então, a nossa lição aqui, ela está dizendo sobre o fruto do Espírito, né? Nós estudamos até aqui os dons espirituais, né? O que cada um dos dons vai nos proporcionar, né? Primeiro vem o batismo com o Espírito Santo, depois os dons espirituais e depois os frutos do Espírito. É um conjunto, pessoal, é um conjunto. Aí, tudo que a gente viu aqui, todas as formas que nós vimos aqui até agora de dom, que a gente precisa buscar, a gente também precisa buscar os frutos, porque não tem como a gente ter os dons e não mudar fisicamente, não mudar a aparência, não mudar por fora o que os outros estão vendo, né? Ser uma pessoa bruta, uma pessoa má, uma pessoa que não tem paciência, uma pessoa que não tem amor pelas pessoas. Então, nós precisamos seguir os mandamentos do Senhor, né? Nós precisamos amar o nosso próximo, né? A gente precisa desenvolver os frutos do Espírito também, né? Então, assim, é isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. E desculpa aí essa luz aí brilhando aí em cima, é que foi um lugar meio improvisado. Mas qualquer dúvida sobre a lição que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando. E se a gente não souber, a gente vai perguntar para quem sabe, tá bom? E qualquer coisa, estamos por aqui, tá bom? Boa aula, boa lição. Espero que vocês estejam bem e quero que logo tudo isso passe para a gente poder estar bem pertinho aí um do outro, tá bom? Deus abençoe e fica com Deus.